Fala pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o tema dízimo, né? É um assunto que muitas pessoas têm dúvida e eu vi aqui nessa página, né, um vídeo falando um pouquinho a respeito desse assunto. Então eu quero reagir a esse vídeo, né, e fazer algumas colocações, algumas correções também, tá? E enfatizar o que a Bíblia fala sobre o dízimo, o que a Bíblia realmente trata sobre dízimo, né? Porque o mundo religioso ele vai falar coisas que a Bíblia não fala. Eles vão pegar textos fora de contextos para criar uma narrativa para colocar hoje para as pessoas como algo que é o certo a se fazer, quando na verdade a Bíblia é totalmente o oposto. Então vamos lá. A verdade sobre o dízimo não é um mandamento. Isso é o que essa página está afirmando, né? Nós vamos descobrir se era ou não. Nenhuma igreja vai aceitar isso, mas vou falar mesmo assim. Vamos lá. Um ponto que é interessante, até para o administrador aí dessa página, as igrejas elas não vão aceitar porque elas não são igrejas, tá? Quando a igreja ela nega a Bíblia, ela nega a palavra, ela só mostra que ela não é igreja. Então todas as igrejas, todos os cristãos que dizem que são cristãos e negam a Bíblia, eles não são cristãos. Pelo contrário, a Bíblia chama essas pessoas de anticristos, tá bom? Então deixando aqui bem claro que todo aquele que nega a palavra e vai contra ela, prega contrário ao que está escrito lá, torna-se anticristo. Isso é bíblico. Se vocês fizerem um exegese, pegar os textos, analisar, vocês vão ver que isso é muito sério. Dízimo não é mandamento e não foi criado por Deus. Aí que está um erro, tá? O dízimo ele é mandamento e foi criado por Deus. Eu vou mostrar os textos mais para frente, mas vamos seguir aqui. Dízimo veio de Abraão. Aprenda na Bíblia a verdade sobre o dízimo. Vamos lá. Dízimo é uma tradição, não um mandamento. Hoje em dia, é comum ouvir nas igrejas que o dízimo é um mandamento, que deve ser obedecido. No entanto, se formos analisar a Bíblia, veremos que o dízimo não é, de fato, um mandamento, mas sim uma prática que surgiu em um contexto específico. Na verdade, como eu disse, né, o dízimo ele é um mandamento, mas ele não é para a igreja. O dízimo é um mandamento para o povo de Israel, tá bom? Então, não é um mandamento para a igreja. E aí tem vários textos que vão falar sobre a lei e a graça, a antiga aliança e a nova aliança, o povo de Israel e a igreja. Isso daí são duas épocas diferentes, Deus trabalhando de duas formas diferentes. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é em Gênesis 14, 18 e 20, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Esse gesto não foi feito por obrigação ou mandamento, mas como um ato voluntário de gratidão. Isso aqui é interessante, né? Vamos seguir aqui, né? Abraão, por sua própria vontade, deu a 10ª parte de tudo que possuía. Não há nenhum mandamento que o obrigasse a fazê-lo. Isso é verdade. Abraão, ele não estava debaixo da lei mosaica. Abraão vem muito antes de Moisés, muito antes de Deus dar a lei lá no Monte Sinai, certo? Mas o fato de Abraão ter dado o dízimo não muda nada. O dízimo ele foi instituído por Deus lá no Sinai como mandamento. E este mandamento ele é totalmente diferente do dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão ele não deu a 10ª parte como aqui está escrito. O dízimo de Abraão ele deu tudo. Era um despojo de guerra que não tem nada a ver. Por mais que a palavra lá em Abraão esteja dízimo, são totalmente opostos. O dízimo de Abraão é um despojo de guerra. Abraão ele foi para uma guerra. Quando você vencia a guerra no Velho Testamento, você tinha direito aos despojos de guerra. Então tudo que tinha ali, você ficava para você. Abraão ele vence a guerra e ele dá todo o despojo de guerra para Melquisedeque como dízimo, tá? Então ali sim ele está entregando a Melquisedeque esse despojo de guerra. Mas na lei, no Monte Sinai, Deus ele estabelece o dízimo como um mandamento para a casa de Israel. E aí a gente vai ver para quem foi direcionado esses dízimos e quem deve cumprir esses mandamentos. Vamos seguir aqui, eu já vou mostrar os textos e explicar. Mais tarde, o dízimo foi instituído como parte da lei de Moisés, não como um mandamento moral. Pessoal, isso aqui é outra coisa que eu acho que as pessoas... Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso. Lei moral, lei não sei o quê. Onde na Bíblia diz que existe lei moral e outros tipos de lei? No Torá, na lei mosaica, não está lá escrito, vou te dar as leis morais, as leis civis, não está escrito isso lá.
Isso daí quem falou foram homens que leram a Bíblia e interpretaram dessa forma. A Bíblia não diz isso. A lei de Moisés, ela não é dividida por categoria. A lei de Moisés é uma lei fechada. Ela é composta por 613 mandamentos que você acha que é 10%, né? A maioria das 10%, ó. A maioria das pessoas acha que é 10 mandamentos e não é. A lei de Moisés, ela é 613 mandamentos. Se você dá um busca aí no Google, você vai ver que são 613 mandamentos e ela não é dividida. A lei de Moisés é indivisível, ela não se separa. Ela é uma lei completa. Ela é composta por 613 mandamentos e ela não se divide em leis civis, morais. Isso não existe. Isso daí é algo que as pessoas começaram a falar muito tempo depois. Pro judeu, não existe isso. É lei e ponto final, tá? E não tinha uma mais importante que a outra. Todas as leis dadas por Deus no Monte Sinai era mandamento e eles tinham que cumprir. Então, dando continuidade aqui, né? Não era foi instituído na lei de Moisés como um mandamento moral, mas como forma de sustentar a tribo de Levi, que dedicava seu tempo ao serviço do templo e não possuía herança na terra. Está lá em Números. Isso é verdade. O dízimo, ele foi... Quem que tinha que dar o dízimo? Todas as tribos de Israel, menos a tribo de Levi, né? A tribo de Levi, ela recebia os dízimos. A tribo de Levi, ela não recebeu do Senhor herança nenhuma. As outras tribos receberam terras, e aí eles tiveram a obrigação, a tribo de Levi, no caso, eles não receberam terra, eles tiveram a obrigação dos cuidados do templo, das coisas santas. Eles eram os sacerdotes, eles eram os levitas. Então a tribo de Levi ficou encarregada por trabalhar, cuidar das coisas de Deus, das coisas santas, do tabernáculo. E aí, por conta disso, por conta deles não terem recebido nenhum tipo de terra ou herança, eles vão receber das outras tribos o dízimo, e isso é instituído por Deus. Todas as outras tribos teriam que dar o dízimo para a tribo de Levi, tá? E a tribo de Levi, inclusive, também teria que dar o dízimo do dízimo para os órfãos e para as viúvas. Isso daí também a gente vai encontrar isso no Velho Testamento. O dízimo era usado para sustentar os levitas, que por sua vez dedicavam suas vidas ao serviço de Deus e da comunidade. Correto? Quando Deus, por meio do profeta Malaquias, diz: "Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas", Malaquias 3, do 8 ao 10, que é um texto muito conhecido e usado fora de contexto por muitos religiosos, ele não está estabelecendo o dízimo como um mandamento moral. Lembrando, não existe mandamento moral. A lei é composta por 613 mandamentos, todos são mandamentos. A lei é indivisível, não se divide. Então, não está estabelecendo o dízimo como mandamento para todos os tempos. Isso é verdade. A lei não foi estabelecida para todas as pessoas. Foi estabelecida para o povo de Israel. Se você não é israelita, se você não é judeu, você nem deveria estar discutindo esse assunto. Se você é judeu, você precisa estudar a Bíblia porque a lei foi cancelada. E aí eu vou mostrar os textos também. Então Malaquias está repreendendo Israel por negligenciar o sustento daqueles que serviam no templo. Isso é interessante, pessoal. Quando vocês forem ler a Bíblia ela começa, os livros que estão na Bíblia, ele começa sempre no capítulo 1. As pessoas vão lá no capítulo 3, versículo 8, e elas esquecem de ler o contexto do livro. Então, Malaquias ele começa no capítulo 1, onde Malaquias está dizendo, ele está escrevendo o livro pro povo de Israel. O povo que havia sido exilado na Babilônia, e na Babilônia eles não tinham como dar o dízimo, porque o dízimo, isso é outra coisa interessante. O dízimo você não dava em qualquer lugar. O dízimo tinha que ser levado à casa do tesouro que ficava no tabernáculo. O dízimo, ele era alimento, ele era animais, ele era cereais, não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Na Bíblia não tinha a prática de dar dízimo como dinheiro, isso não existe. Então, uma das coisas que as igrejas que se dizem ser igrejas fazem hoje está errado. Primeiro, elas dão dízimo, é errado, a igreja não dá dízimo. Segundo, elas dão dízimo em dinheiro, é errado também, porque na Bíblia não é dinheiro. Terceiro, elas dão dízimo no lugar errado, porque o dízimo tinha que ser levado no tabernáculo, na casa do tesouro. Está escrito lá no Torá, né, que é conhecido pra gente hoje como Pentateuco. Então, as igrejas modernas, né, que se dizem igrejas, eu nem considero isso como igreja, eles vão dizer que o dízimo, eles vão na verdade conturbar o dízimo, pegar o dízimo e inventar uma nova forma de dar dízimo que é totalmente antibíblica, tá?
Então, realmente, o dízimo ele não é para a igreja, ele é para o povo de Israel, e Malaquias está profetizando contra Israel. Malaquias está dizendo assim, ó, vocês foram exilados na Babilônia, vocês ficaram muitos anos lá e vocês não tinham que dar o dízimo. Agora que vocês saíram do exílio babilônico, vocês têm que voltar a dar o dízimo, porque se vocês não dão o dízimo, vocês estão roubando a Deus, vocês estão ficando loucos. Então é isso que Malaquias está dizendo, tá? E Malaquias não está dizendo para a igreja, Malaquias está dizendo para o povo de Israel. Malaquias é um judeu escrevendo para um povo, tá? A questão aqui é de justiça e sustento dos levitas, não de um mandamento que todos deveriam seguir eternamente. Aliás, levita não é quem canta, levita é quem é descendente da tribo de Levi. Pessoal, outra coisa que eu não sei de onde que tiraram. Levita é sacerdote, é uma tribo, né? E todos os descendentes dessa tribo, eles tinham a missão de cuidar das coisas de Deus. Eles eram sacerdotes, tá? Instituídos por Deus. Então levita é uma descendência, é um povo. Se você não é judeu e não é da tribo de Levi, não sei de onde que você tirou que você é levita, tá? Isso não existe, tá bom? Quem canta na igreja é cantor. E na verdade na igreja nem deve ter um cantor. A igreja ela canta unida, numa só voz, isso é bíblico. Se a igreja tem um cantor, tá errado também. Portanto, o dízimo não deve ser visto como uma obrigação ou mandamento universal. No Velho Testamento, mandamento sim, tá? Obrigação. Mas como prática específica para sustentar os servos do templo na época de Israel. Perfeito, aqui está certinho. Era para o povo de Israel lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Hoje somos chamados a dar com generosidade e alegria, conforme decidimos em nossos corações. Está lá em Coríntios. Observação, tá? Para o administrador da página. Lá em Coríntios é oferta, não é dízimo. Precisa estudar melhor esse assunto. São coisas totalmente diferentes, tá? Não por obrigação ou por um mandamento que nos impõe uma carga. O importante é a disposição do coração, não o cumprimento de uma regra. No Velho Testamento, independente do que você tinha no seu coração, era regra e tinha que obedecer. No Novo Testamento, que é a Nova Aliança, é diferente, tá bom? Então precisa fazer a separação aí. Na Velha Aliança, Deus trabalhava com o povo de uma forma, na Nova Aliança de outra forma. Até porque Jesus Cristo ele veio e ele estabelece uma nova aliança com o seu sangue. É até por isso que a igreja tem a ceia, né? O sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, tá? O dízimo de antes era para sustentar a tribo de Levi, portanto, hoje é para pagar as contas da igreja, a água. Outra coisa, pessoal, igreja não é salão, igreja não é prédio, igreja não é instituição nem empresa. Hoje em dia as igrejas que se dizem igrejas, e eu repito, eu não considero isso como igreja, eles têm CNPJ, eles têm uma placa gigantesca lá na frente, iluminada, dizendo seja bem-vindo. Isso daí não é igreja. Igreja não precisa de dízimo para pagar aluguel. Isso daí não é bíblico. Se o seu pastor lhe diz que você precisa dar o dízimo para pagar alguma coisa da igreja, isso é antibíblico. Você precisa falar para o seu pastor que a igreja não é um lugar. Tá? Se existem cristãos que são batizados, se arrependeram, se converteram dos seus maus caminhos, reconheceram que Jesus Cristo é o seu Salvador, e elas se reúnem debaixo de um pé de manga, por exemplo, eles são igreja, tá? Eles não precisam de dízimo para pagar aluguel. Então isso daí é uma grande balela. Ah, mas a gente quer um salão confortável para a gente se reunir, a gente quer um lugar onde a gente se proteja do sol quente, da chuva. Legal, não estou dizendo que não pode ter. O que eu estou dizendo é que isso não é desculpa para você colocar uma prática que não é bíblica. Por exemplo, eu congrego e nós como cristãos, onde eu congrego, nós se reunimos num salão. Mas lá nós não temos dízimo porque não é bíblico. Não é para a igreja, dízimo nunca foi para a igreja. Lá nós temos oferta e oferta tem uma finalidade que não é pagar aluguel de salão. Oferta tem a finalidade de ajudar os necessitados do corpo e pregar a palavra. Essa é a finalidade da oferta. Acho que terminou aqui, né, os slides dele. Então eu vou mostrar os textos. Vamos lá. Vou usar aqui uma ferramenta que eu gosto bastante, me ajuda. Deixa eu achar aqui. Tá, então vamos lá. Primeiro de tudo, lá em Levítico 27, 30 ou 34. Também todas as dízimas da terra, tanto do grão, do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Mas se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo da vara do pastor. Nesse texto, pastor de ovelha, de gado, tá? Não é pastor igual hoje em dia, tá? É totalmente diferente. O dízimo será santo ao Senhor, não se colherá
bom nem mal, nem trocará. Mas se de alguma maneira trocar, tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Mandamento para os filhos de Israel que Deus ordenou no Monte Sinai. Não é para a igreja e não é dinheiro, tá? Números 18, 21, 24. E os filhos de Levi, e aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Estatuto perpétuo é nas vossas gerações. Estatuto perpétuo é nas gerações de quem? Do povo de Israel, certo? Então, é um estatuto, é um mandamento perpétuo para o povo de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Deus está dizendo, os levitas não terão herança e as outras tribos têm que dar os dízimos para sustentar a tribo de Levi, tá? Aí a gente tem aqui o texto de Melquisedeque, né? Eu coloquei aqui só para afirmar para vocês. Ó, Gênesis 14, 18 ao 20. Eu vou ler só o finalzinho. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tudo. Não era 10%. Abraão, ele deu tudo, que ele foi um despojo de guerra e ele deu tudo. Não tem nada a ver com o dízimo do Monte Sinai, lá da lei mosaica, em questão de formato, tá? O de Abraão era uma coisa, de Moisés é outra. Agora, como, por exemplo, tem algumas pessoas que vão dizer assim, eu vivo na graça, mas eu dou o dízimo de Abraão. Gente, isso não existe. O dízimo de Abraão, por mais que ele não era igual ao dízimo que está lá no Monte Sinai, ele também é dízimo e também é lei. Ele está lá para o Velho Testamento, foi instituído para o Velho Testamento, para o povo de Israel. Se você diz que você dá o dízimo de Abraão, você precisa circuncidar igual a Abraão, você precisa sacrificar animais igual a Abraão, isso daí é loucura, vocês tiram isso da sua cabeça. Quem fala isso, tá falando isso para achar um jeitinho de colocar aquilo que eu gosto. E, gente, dinheiro tem que tomar muito cuidado. Toda vez que envolve dinheiro, existe corrupção. Até da palavra de Deus, infelizmente. E aí é um ponto interessante. Eu falei no início do vídeo, e eu acho que algumas pessoas, inclusive, nem vão ver o vídeo até o final, porque eu fui muito apressado e eu falei no início. A lei foi cancelada. A Bíblia tem milhões de versículos falando que a lei foi cancelada. Quanto por cento da lei foi cancelada? Tudo! 613 mandamentos que estão lá no Velho Testamento, que foi dado para o povo de Israel. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele cancelou esse mandamento, tá? E aí as pessoas vão dizer, mas Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Eu vou mostrar os textos para vocês, mas vamos aqui primeiro em Colossenses. Havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava em ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, encravado na cruz. Colossenses, o texto está dizendo assim, Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele aboliu completamente, 100%. Se vocês forem ver no original, ou se vocês pesquisarem outras versões também, tem versões que está dizendo inteiramente, completamente, 100%. Na cruz. Quando Jesus é crucificado e ele ressuscita, ele estabelece uma nova aliança e a velha aliança aí é abolida. Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Jesus Cristo aboliu a velha aliança, instituiu uma nova aliança para derrubar a parede de inimizade entre o povo de Israel, que é o judeu, e o gentio, que somos nós. Gálatas 5, 3 e 4. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Olha uma observação aqui. Dízimo e circuncisão eram duas obras da lei, tá? As duas estavam na lei de Moisés, instituída por Deus lá no Monte Sinai. Olha o que Paulo está dizendo em Gálatas. Porque lá na igreja de Gálatas tinha muitos judeus e os judeus estavam querendo que o gentio, que somos nós, que não éramos da tribo de Israel, eles estavam querendo que os gentios circuncidassem. E olha o que Paulo está dizendo para ele. Se vocês se deixarem circuncidar, e aí colocando para hoje, se vocês derem o dízimo, está obrigado a guardar toda a lei. 613 mandamentos que os judeus não conseguiram cumprir. E aí tem pessoas hoje achando que consegue, não consegue. E aí o mais interessante desse texto é, se vocês deixarem dar o dízimo, que
que aqui está circuncidado, estou trazendo para nós, que está obrigado a guardar toda a lei. E olha interessante, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caíste. Sabe o que o texto está falando? Sabe o que Paulo está falando para a igreja da região da Galácia? Paulo está dizendo assim, ó, se vocês permanecem nas obras da lei, vocês caíram da graça. Jesus Cristo morreu em vão. É isso que Paulo está dizendo. Vocês caíram da graça, vocês desligaram de Cristo. Isso é muito sério. O único caminho para a salvação é Cristo. Você continua praticando as obras da lei. Paulo diz que você caiu de Cristo, desligou. Tem que tomar cuidado. Talvez você esteja indo para o inferno por dar o dízimo. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Esse texto é um texto muito usado pelas pessoas que gostam de cobrar dinheiro dos outros, né? Eles vão dizer, Jesus não veio para abolir a lei. Eu vou explicar para vocês. Jesus está dizendo, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O que Jesus está dizendo é que não interessa, a palavra dele é permanente. Só que ele finaliza o texto, sem que tudo seja cumprido. Jesus não está dizendo que ele não veio abolir a lei, ele está dizendo que ele não vai abolir enquanto tudo que está escrito dele no Velho Testamento não se cumpra. E isso aqui em Mateus, Jesus está vivo falando com seus discípulos. Quando Jesus morre e ele ressuscita, ele vai falar lá em Lucas 24. Ó, aqui Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos e ele fala: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, vivo, que convinha que tudo se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. No versículo seguinte, lá em Lucas 24, 45, vai dizer assim, ó, e lhes abriu um entendimento. Os discípulos, lá em Mateus, eles não tinham entendido, assim como tem muitas pessoas hoje em dia que também não entendem. Quando Jesus ressuscita e aparece para eles e diz que tudo que ele falou que tinha que se cumprir se cumpriu, aí eles vão entender. Ah, então Jesus estava falando da crucificação. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Cristo, quando ele é crucificado e ele ressuscita, a antiga aliança cai e ele estabelece uma nova aliança. Gálatas 3,10 para a gente encerrar aqui. Tem Tiago também, vamos lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão no livro da lei para fazê-las. Paulo novamente enfatizando que você não consegue cumprir toda a lei. Se você está tentando, você é maldito, porque ninguém consegue cumprir toda. Certo? Nem o judeu conseguiu, e a lei era para eles. Se eles não conseguiram, não somos nós que vamos conseguir. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Eu pergunto para vocês que gostam de dar o dízimo e cobrar o dízimo, vocês também circuncidam aí na religião de vocês? Vocês também pregam que devem sacrificar animais? Pessoal, esse é o meu vídeo, encerro por aqui, espero que todos tenham entendido. Eu não estou aqui para ficar tentando convencer ninguém, mas para mostrar o que a palavra realmente diz, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.